Então, não esquecendo, pessoal, né? Trabalho para o dia 1º de dezembro. Tá? Vale os 3 pontos aí de trabalho do segundo bimestre sobre rescisão do contrato de trabalho. E aí, esse trabalho para ser entregue até o dia 1º de dezembro, para ser feito em até 5 alunos, explicar lá o que é pedido, né, com relação à rescisão do contrato de trabalho, o término do contrato de trabalho. Tá? Então tá lá no nosso Drive o arquivo do trabalho. Qualquer coisa, né, se tiver com dúvida sobre o trabalho, me manda, pode ser mensagem aqui pelo Teams mesmo, ou pode ser e-mail. Tá? Beleza. Então vamos lá, continuar, né? Onde nós paramos no contrato de trabalho, e eu gostaria só de atentar lá para os requisitos, né? Falar rapidamente sobre os requisitos e aí vamos entrar em cessação, tá? Então, requisitos do contrato de trabalho, vimos a aula passada, né? O contrato de trabalho, ele não precisa ser por escrito, tá? Em via de regra, ele só vai ser por escrito quando for um contrato de exceção, né? Então, por exemplo, um contrato com prazo, né, por prazo determinado. Por exemplo, o contrato de experiência, ele precisa ser anotado em carteira de trabalho, né, essas condições do contrato de experiência. Já o contrato de trabalho regular, comum, né, se você não vai fazer experiência, já começou a trabalhar e não entrou em experiência, né, o seu contrato de trabalho ele é por prazo indeterminado. Né, não precisa ter contrato por escrito. Inclusive, ele pode ser expresso ou tácito, né? Eu expliquei isso na aula passada. E o que a gente tem que observar para descobrir, né, se aquela relação jurídica é de emprego ou não, se é uma relação de emprego ou não, a gente tem que analisar esses 5 requisitos aqui, tá? A não eventualidade, a subordinação, subordinação jurídica, né, a onerosidade, a pessoalidade e que o empregado seja pessoa física. Beleza. Então, avançando e rapidamente tratando aqui, né? Não eventualidade, eu comentei já sobre isso, né? Então, a não eventualidade é a ideia de que esse trabalho ele é prestado de maneira contínua, né? Quando eu contrato um empregado, ou esse empregado está prestando serviço a alguém, esse trabalho ele é prestado de maneira contínua. Tá? A gente tem que pensar sempre assim, poxa, tem um mínimo de dias, né? Salvo a exceção lá do empregado doméstico, não. Né? Não tem um mínimo de dias. O que a gente tem que saber é que esse trabalho ele vai ocorrer no futuro de maneira previsível. Tá? Não depende de um evento. A pessoa vai estar lá prestando serviço naquele determinado período. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui dando aula toda segunda-feira para vocês. A FATEC sabe que toda segunda-feira, nesse horário, eu estou aqui, não depende de um evento. Né? Não é uma palestra que foi marcada, eu estou aqui. Né? Digamos que fosse a FATEC marcasse diversas palestras, né, durante o semestre, eu estivesse vindo dar palestras. Né? Vejam, isso estaria vinculado a um evento. Né? Essas palestras seriam um evento. Já as aulas, né, elas são agendadas, pré-agendadas, marcadas, né? Seguem um cronograma. Então, dá essa ideia de continuidade, de previsibilidade. Né? E nisso, né, mostra que esse trabalho, por exemplo, que eu presto, ele não é eventual, não depende de um evento, né? Não é algo extraordinário, é previsível, né? Irá acontecer. Tá? Então, a ideia é essa, tá? Quando a gente fala em não eventualidade, é não pensar, poxa, quantos dias a pessoa trabalha na semana? Ah, mas eu trabalho só um dia na semana, então não é empregado. Não, não é assim que funciona, tá? Não vão por essa ideia que está errado, a não ser que estejamos falando do empregado doméstico, tá? Empregado doméstico, sim, a lei ela tem um requisito específico daí pro doméstico, tá? O empregado doméstico ele tem que trabalhar mais de 2 dias na semana para determinada família, no caso. Né? Então, aí sim, mas isso porque a lei impõe esse requisito aos domésticos. Tá? Lei Complementar 150. Ela diz isso expressamente, mas é exceção. Tá? A regra é que seja não eventual, pouco importando quantos dias na semana, quantas horas no dia, tá? A pessoa preste o serviço. Tá? Então, a gente observa esse requisito. Junto a esse, temos que ver se tem os outros requisitos também. Tá? Aqui está a exceção.
Tá? Então, a lei que eu falei, né, 150 de 2015, é a PEC, né, era o Projeto de Emenda à Constituição, 150 de 2015, e aí a gente tem que analisar caso a caso, né? Coloquei aqui um exemplo, né? Daí depois vocês, na hora que forem estudar lá para a prova, né, vocês dão uma lida e chegam a uma conclusão. Muito bem. Subordinação jurídica, né? Então, veja, né? O primeiro requisito, não eventualidade. Beleza. Daí, concluímos que aquele emprego, aquele trabalhador, ele presta serviço de maneira não eventual. Será que é empregado? Vamos ter que analisar os outros requisitos. O segundo dele, subordinação jurídica. Então, como qualquer trabalho, né, pessoal, há a transferência da mão de obra do empregado para o empregador. Sempre tem. A lei diz, né, que o empregado presta serviços sob a direção do empregador. Tá? A direção do empregador, né, é delimitar para ele, dizer que o empregador é quem delimita, é quem diz como que o empregado vai prestar esse serviço, onde que ele vai prestar serviço, quando ele vai prestar esse serviço, né? Qual é a sua jornada de trabalho, né? Qual é o local de trabalho, o posto de trabalho, o que ele desempenha dentro nessa relação jurídica, qual que é efetivamente a mão de obra que ele vai prestar, servir. Tá? Se a gente percebe, né, que o empregador ele não tem controle sobre o empregado, né, ele não tem essa direção sobre o empregado, a gente vai cada vez mais se afastando da subordinação jurídica. Tá? Mas não é dizer, por exemplo, que simplesmente pelo fato do empregador não controlar o seu horário de trabalho, não tenha subordinação jurídica. Né? Hoje temos aí uma discussão sobre os motoristas do Uber. Eu não sei se eu comentei com vocês aula passada, se foi com a turma da noite, mas tem um processo, né, que um motorista da Uber ele foi desligado, né, da Uber por nota baixa, né, então ele recebeu algumas notas baixas e a Uber desligou ele dos quadros lá de prestação de serviço. E ele ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, né, pedindo para ser reconhecido esse vínculo de emprego. Então, se a justiça reconhece que tem vínculo de emprego entre o motorista do Uber e a Uber passa a dever todas as verbas trabalhistas para esse motorista. Ou seja, né, 13º, que ele não recebe normalmente, férias, né, mais um terço constitucional, teria que fazer recolhimento de FGTS, seria responsável pelo recolhimento do INSS. Então, são várias obrigações que vêm com o reconhecimento do vínculo de emprego. E o que ele alegava lá? Né? Ele alegava, olha, eu tenho vínculo de emprego com a Uber. Por quê? Primeiro porque eles têm esse poder de me desligar. Então eles, de certa forma, têm subordinação jurídica. Segundo, eles impõem metas para a gente. Né? Então eles dão incentivos para a gente prestar mais serviço, trabalhar mais. Né? Terceiro, depende de um cadastro e tem um controle. Né? Eles sabem quem é quem cada funcionário. E o argumento do Uber, para dizer que não existia vínculo de emprego, né, que ele é autônomo. Então, vejam, o contrário do empregado subordinado é o empregado autônomo, é o trabalhador autônomo. E o autônomo, ele tem diversas características, né? Ele não, por exemplo, não tem controle da sua jornada. Então, a Uber, né, ela não controla o horário de trabalho dos motoristas. Se o motorista trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, o problema é dele, né? É ele que define que horário ele vai trabalhar e, inclusive, se ele não quiser trabalhar, se ele quiser descansar, fazer um almoço de 3, 5 horas, tanto faz, né? A Uber não controla isso. E aí vejam, né, fica dividida a ideia. Né? Será que ele é autônomo ou será que ele é subordinado? Tem aí uma interpretação para ambos os lados. Dependendo do como a gente analisa, né, existe uma parte de subordinação, sim. Né, porque ele é realmente controlado. Se ele pode ser desligado, inclusive, né, dispensado pela Uber, é um sinal de subordinação, mesmo que o horário não seja controlado. Bom, resultado disso, né, o juiz em primeiro grau nesse processo julgou improcedente esse pedido. Né, ele falou, não tem vínculo de emprego, ele é autônomo, não tem subordinação jurídica. Tá? E aí, em segundo grau, né, no recurso, a desembargadora em São Paulo, tá, no Tribunal de Justiça de São Paulo, essa decisão decidiu que sim, que ele tinha direito, sim,
ao vínculo de emprego e às verbas rescisórias. Ela entendeu que existia subordinação jurídica nesse sentido. Tá? E aí a gente fica, né? Vejam como não é simples, não é fácil assim, né? Analisar e falar, não não é vínculo de emprego, né? Uma boa parte, assim, é mais fácil da gente conseguir determinar se é ou não. Né? Agora, sempre vai ter alguma controvérsia, né? Dentro do direito sempre vão surgindo, assim, que essas questões que trazem dúvida, né? E aí temos que interpretar a norma. Então vejam que nem o Poder Judiciário é pacífico nesse sentido. Né? Então, por exemplo, né, não exigiria de vocês que vocês me dessem uma resposta, porque não tem essa receita de bolo. Né? Mas, analisando, a gente vê que tem tanto os requisitos para subordinação quanto requisitos para autonomia. Muito bem. Então, a subordinação jurídica é essa. Tá? O empregador ele dirige o trabalho do empregado, tá? E ele controla, de certa forma, o empregado. Mas vejam que é na prestação do serviço, não na vida pessoal. Tá? Muito bem. Enquanto empregado. Bacana. Tá? Cuidado com subordinação técnica. Tá? O profissional ele pode ter a sua liberdade técnica. Né? Então, o mesmo empregado, né? O empregador não vai determinar ao engenheiro, por exemplo, como atuar, né? Como fazer os cálculos, né? O que fazer. E daí não adianta depois falar, não, ele era autônomo porque ele tinha autonomia técnica no trabalho. Né? O empregador não conseguia dirigir esse empregado porque, né, ele prestava serviço técnico. Vejam, isso não cabe, né, porque é óbvio que ele tem autonomia técnica, porque ele detém o conhecimento específico. Em todos os outros pontos, né, ele é subordinado. Tá? Então, cuidado com isso, com essa questão da subordinação técnica. Beleza. Oneroso, né, é aquilo que é pago, não é grátis. Tá? Então, se o trabalho é gratuito, ele é voluntário, e trabalho voluntário não gera vínculo de emprego. Tá? Então, esse aqui é bem objetivo o requisito. Está recebendo? Está ganhando dinheiro para isso? Beleza, é oneroso. Não está? Né? É de graça o seu trabalho? Trabalho voluntário. Você não vai conseguir reconhecer vínculo de emprego nesse caso, tá? A não ser que você esteja recebendo dinheiro. Veja, não precisa ser em conta salário, não. O que importa é a realidade. Ah, tá, ele me paga por fora. Eu faço voluntário, mas ele me paga por fora alguma coisa. Opa, esse por fora pode caracterizar a onerosidade para fim de reconhecer o vínculo de emprego depois. Tá? Então, aqui é trabalho voluntário mesmo. Tá? Então, se tentar mascarar lá o contrato de trabalho, né, dizendo que é grátis, né, que é serviço voluntário, e aí está pagando alguma coisa por fora, etc., não vai conseguir caracterizar o serviço voluntário. Aí vai reconhecer o vínculo de emprego lá. Beleza. Pessoalidade, pessoal, né? Então, aquele prestador de serviço, ele tem que ser aquela própria pessoa que presta o serviço. Aí eu contratei o João, eu quero que o João me preste o serviço. Eu não quero que o João mande o irmão dele, o Pedro, a tia, a avó, para substituir ele dentro do trabalho. Tá? Só um pouquinho. Pronto, deixa eu voltar aqui que mexeu no... Beleza. Então, a pessoalidade, né? Esse empregado, ele tem que ser um empregado que presta serviço. Se ele se faz substituir, não tem pessoalidade. Pode ser qualquer um que presta serviço. Né? Então, contrata o motoboy lá para fazer a entrega, e aí no dia ele manda o irmão, no outro ele manda o primo, na outra semana ele manda a mãe. E para mim, tanto faz, eu, empregador, né? Eu olho e falo, bom, para mim, desde que as entregas estejam sendo feitas corretamente, não tem reclamação, tá tudo certinho, para mim tanto faz. Tá? E aí isso daí pode ser, né, que afaste o vínculo de emprego. Né? Você entra, ele vai entrar lá depois com uma ação trabalhista porque as verbas não foram pagas, o empregador vai dizer, não, mas não tinha pessoalidade. Né? Eu não tinha vínculo de emprego porque não tinha pessoalidade, era outra pessoa que vinha prestar o serviço. Ele prestava o serviço um dia, no outro mandava o primo, na outra semana mandava o irmão. Tá? E isso pode ser, né, um motivo para não reconhecer vínculo de emprego.
Tá? Então, tem que ser a mesma pessoa que presta. Por quê? Né? Até para reconhecer a continuidade do contrato de trabalho. Né? Porque se ele fica mandando outra pessoa, quebra essa continuidade, a previsibilidade de que ele vai prestar o serviço. Tá? Legal. E dentro mesmo da pessoalidade, o empregado ele é sempre pessoa física. Tá? Então, é muito comum a gente ver esse fenômeno da pejotização, né, em que o empregador, ele não querendo pagar verbas rescisórias, pagar verbas trabalhistas, perdão, né, tentando evitar todas as obrigações decorrentes do direito do trabalho, ele pede lá para o futuro empregado abrir uma empresa, né, constituir um CNPJ, seja numa MEI ou qualquer outro tipo, e contrata, né, essa empresa como uma prestadora de serviços. Tá? Vejam, isso não vai afastar o reconhecimento do vínculo de emprego de cara. Né? Depois essa MEI vai ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo de emprego. O empregador vai falar, opa, faltava um requisito. Não era pessoa física, o empregado era pessoa jurídica. Mas lembrem lá do princípio da primazia da realidade. Como que era na realidade esse contrato de trabalho? Era igualzinho o empregado faria? Ele tinha a MEI, mas ele, né, tinha controle lá do batia ponto, né, ganhava hora extra, 13º, qualquer coisa ou se não recebesse isso, né, prestava serviço como qualquer outro funcionário. Dá para comparar, né, todas as situações que vão mostrar para a gente que a única diferença nessa relação entre o empregado e o empregador, que aqui seria uma pessoa jurídica, né, uma empresa, uma MEI prestando serviços, entre aspas, a única diferença era essa, que era uma MEI. Né? Se você trocasse a MEI pelo CPF, não mudaria nada na realidade da prestação de serviço. E aí a gente conclui que não era prestação de serviço, né, por empresa coisa nenhuma, era relação de emprego. O que o empregador estava tentando fazer era só fugir das obrigações trabalhistas. Tá? Então, esses são os requisitos, pessoal, para o contrato de trabalho. Mesmo que, né, você fala, estou trabalhando informal. Fala, informal, não tem carteira assinada, etc. Reconhecidos esses requisitos, pessoal, só que, claro, né, aí vão ser reconhecidos lá na Justiça do Trabalho, pelo juiz do trabalho. Tá? Mas reconhecidos esses requisitos e reconhecido o vínculo de emprego, vai ser devido tudo que é devido ao empregado. Mas eu trabalho lá já há 4, 5 anos, não tem problema. Né? Nunca recebeu férias, 13º, etc., porque é informal, vai ser condenado o empregador a recolher tudo. É devido tudo ao empregado, esse retroativo. Então, muito importante a análise desses requisitos, tá? Para a gente conseguir delimitar se é ou não vínculo de emprego. Então, vejam, o que eu estou dizendo aqui é que não precisa realmente nem ter um contrato, né? Não tem que ter um contrato escrito, não tem que ter um contrato nem conversado. Né? Se a pessoa está prestando serviço e se encaixa nesses requisitos, nesses aqui, todos os 5 requisitos, é vínculo de emprego, mesmo não ter contrato escrito, mesmo que eles nem conversaram o contrato. Tá? Então, aqui, presentes esses requisitos, se aplica a legislação trabalhista para aquela pessoa, para aquele empregado, tá? Em todos os seus efeitos. Muito bem. Sobre o contrato... Professor, pode falar. eu tenho uma pergunta, Juscelio. Oi. Pode falar, José. Tá. É bem confuso, né, essa questão de vínculo empregatício, não, né? Mas essa questão do Uber, eu acho que tem muito parecido com a questão da beleza, né, na área da beleza. A pessoa monta um salão e contrata as pessoas. Hoje em dia eles pedem para fazer o MEI e prestar serviço, né? E é comum as pessoas ter essa dúvida se tem direito a férias, essas coisas ou não. E eu queria saber se é considerado vínculo empregatício, né, que fala, ou não, nessa área. Beleza. Então, para esse tipo de profissional, Juscelio, nós temos uma exceção criada aqui, tá? Só que daí não é prestar serviço como MEI.
tá? O que a legislação criou é um tipo de contrato que é um contrato de parceria que se chama salão parceiro. Tá? Então, para desonerar, né, para facilitar para os salões aí de beleza contratar profissionais, sem ter o vínculo empregatício, aí eles podem fazer esse tipo de contrato, tá? E aí realmente não tem vínculo de emprego. Só que, né, aí é um requisito objetivo. Tem que ter esse contrato, tá? Ele se aplica para cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, tá? Então, esses são esses ramos que são previstos lá. Dentro desses contratos, tá, que não se aplica, só que tem alguns requisitos objetivos. Então, já que você está perguntando especificamente sobre isso, eu falo para você. Para conseguir fazer, né, com que esse contrato seja válido, para não reconhecer vínculo empregatício, esse contrato de parceria tem que ser homologado, tem que ser reconhecido por algum órgão. A lei fala no sindicato profissional. Tá? Então, em tese, né, se busca lá o sindicato que vai defender essas categorias profissionais, e aí vocês homologam esse contrato lá no sindicato. Na falta de um sindicato, na falta de uma representação, pode ser que seja homologado lá diz na Superintendência Regional do Trabalho, né? Mas pode ser na Delegacia do Trabalho ou lá no Ministério do Trabalho, tá? E faz esse registro. Os salões, eles dificilmente estão atentando para isso. Os que são mais espertinhos, né, fazem para não incorrer nisso. Agora, se eles só contrataram como MEI, tá, e não fizeram esses registros, que são requisitos, tá, pode ser que reconheça sim, tá? Inclusive a penalidade para o salão que não faz que não cumpre o que a legislação pede é reconhecer o vínculo de emprego com esses profissionais. Então, sim, né? Na maioria aí das vezes, tá? Aí vai ter que analisar caso a caso. Por exemplo, se você ou conhece alguém ou você está prestando serviço nessa modalidade, você tem que analisar o seu contrato, se houve tudo isso, né? Se não houve, praticamente vínculo de emprego. Aí, né, querendo, aí ver se vale a pena ingressar lá com ação na Justiça do Trabalho, tá? Aproveitando que a gente tocou nesse tópico, né, pessoal, às vezes não compensa ingressar com ação na Justiça do Trabalho, né? Ah, ficou devendo lá, vamos dizer, férias, uma férias, um 13º, você vê lá, putz, a diferença vai dar uns 8, 10 mil reais lá de indenização que o empregador vai ter que me pagar. Aí você pensa, poxa, né, 8 ou 10 mil reais é bastante dinheiro que você deixou de receber durante esse contrato. Só que você tem que colocar isso num escopo geral da sua vida, né, e olhar para isso, porque a ação trabalhista, por mais que a lei ela proíba o empregador de utilizar, né, qualquer tipo de pesquisa, né, a lei fala que isso é proibido. Pesquisar lá se você ingressou com uma ação trabalhista, esse tipo de coisa não pode impedir sua contratação, mas a gente sabe, né, que as empresas vão fazer isso. Né? Vamos ver se esse empregado aqui ele não dá trabalho lá na justiça depois, tá? Uma boa parte das empresas maiores aí vão ter um controle nesse sentido. Então, às vezes, não vale a pena, né? Eu falo assim, queimar esse cartucho, né? Gastar essa munição que você tem, se no futuro, né, você pretende continuar a carreira como empregado em alguma empresa maior, por exemplo. Tá? Mas às vezes compensa, fala, não, eu vou empreender, ou às vezes, não, eu não ligo, não tem problema, tudo bem, aí ingressa com a ação. Mas aí tem que analisar caso a caso, tá? Deu para entender? Que tem com relação a salões é diferente mesmo, porque tem essa previsão. Mas se só contratar como MEI e não fizer esse registro lá no sindicato ou no Ministério do Trabalho, daí não vale essa lei aqui do salão parceiro, vai acabar sendo vínculo de emprego sim. Professor. Para entender, obrigado, professor. Beleza. Diga, Maria. Eu tenho uma dúvida também. No caso de uma pessoa ela não ser registrada, mas ela recebe 13º, tira férias, quando ela for mandada embora, ela tem direito a receber alguma coisa? Tem, claro. Né? Então, veja, não é pelo fato dela não estar registrada, o empregador já está cometendo algumas infrações legais, né? Então ele já recebe multa.
Por empregado não registrado, R$ 3.000 de multa, tá? Se ele não fizer o cadastro lá no e-social, não assinar a carteira. Na hora da dispensa, em tese, né, as verbas rescisórias são devidas igual a qualquer outro empregado. Só que como ele está informal, né, como ele está sem registro, provavelmente, né, esse empregador talvez não vai pagar essas verbas. Então, se ele chegou para você e falou assim, olha, não dá mais, né, como não tem contrato de trabalho, às vezes ele nem vai pedir aviso prévio, né, para você cumprir, e ele não vai também indenizar, ele fala, vai embora, né, não quero mais vocês, some daqui. Procura seus direitos, é aquela famosa frase. Você tem direito sim às verbas rescisórias, né? Nessa hipótese, por exemplo, a dispensa sem justa causa. Você vai ter direito a receber, né? Então, as férias vencidas, se tiverem, as férias proporcionais, 13º proporcional ou vencido, se tiver, né? Aquilo que não foi pago, por exemplo, às vezes atrasa, né? O empregador atrasa umas férias, né? Se ele não paga, inclusive gera o dever lá do pagamento em dobro, né? Das férias vencidas. Vai ter que recolher, né, o fundo de garantia do mês do trabalho, mais a multa de 40% sobre tudo que está depositado lá no FGTS. Tem que recolher o INSS do empregado. Teria que indenizar o aviso prévio, né, os 30 dias do aviso prévio. Pensa, às vezes, se é uma funcionária que está grávida, tem estabilidade, né, ou tem a garantia de emprego lá, que não poderia ser dispensada. Então, aí qual que é a saída? Né? Fui dispensado e não recebi nada. Eu não tinha registro. É na Justiça do Trabalho. Vai ter que reconhecer o vínculo de emprego, que fica muito fácil, né? Se você é informal, mas recebe 13º, recebe férias, né? Fala, poxa, que tipo de informal é esse que recebe, né, 13º? Nunca vi. Então já reconhece o vínculo e daí pedir as verbas rescisórias, né? Que não foram Mesmo não recolhendo o FGTS lá. Mesmo não recolhendo FGTS. Inclusive, né, vai ser condenado o empregador a recolher o FGTS ou pagar já o FGTS mais a multa lá no processo. Né? Entendi. Entendeu? Recebe tudo. Não Professor, fica também nada. eu tenho outra dúvida. Pode falar. No caso, por exemplo, a pessoa ela é contratada e fica em torno de 3 anos sem registro. Depois ela é registrada. Como que procede isso? Na hora, assim, tipo, pedir a conta ou ser mandado embora? Então, aí a ideia é a seguinte. Esses últimos 3 anos que não foram registrados, se a pessoa está recebendo tudo em dia, né, não está registrado, mas está recebendo férias, 13º, ok, as verbas estão corretas, não tem problema. O único problema é que a empresa daí seria multada pelo Ministério do Trabalho. Né? Agora, com relação a prazo, tá? Então a ideia é a seguinte: fui dispensado hoje. Você tem 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, tá? Desse contrato que você foi mandado embora agora, para reclamar os últimos 5 anos de contrato. Então, veja, se você já presta serviço há 5 anos e você é dispensado hoje, se você deixa de esperar 1 ano para entrar com ação trabalhista, você vai perder 1 ano do teu contrato lá, para poder discutir, que já passaram mais de 5. Então, se você trabalhou, por exemplo, 3 anos, não sei se é um exemplo, né, um caso seu, né, se é pessoal, se você trabalhou os 3 anos e foi dispensada, e passou 1 ano, por exemplo, você ainda consegue discutir os últimos 5 anos, que vai abarcar todos os teus 3 anos de emprego. Logo, né, você vai conseguir discutir tudo que foi deixado de pagar nos últimos 3 anos, né, de ser pago. Então, se você não recebia horas extras, às vezes o sindicato que você seria registrada tem um piso salarial maior do que o empregador pagava. Às vezes as horas extras são maiores, então é importante também analisar lá o sindicato, né, a convenção coletiva de trabalho, e você vai conseguir pegar tudo de volta, todo o valor, né, em tese, né, claro. O juiz vai condenar, a empresa pagar e ter o dinheiro para isso também são outros, né, outro problema. Mas, de qualquer maneira, o direito você tem, tá? Tanto das verbas rescisórias, e tem que ser levado em consideração, né, o contrato de trabalho todo, tá? Mesmo informal. Mesmo a parte informal, ela vai ser reconhecida.
E é importante isso também lá para fins de aposentadoria, né? Reconhecer esses últimos 3 anos de trabalho como meses contribuídos aí para o INSS, para você poder se aposentar depois. Ah, sim, entendi, professor. Obrigada. Beleza? Ok. Então, já que a gente está nessa vibe de cessar o contrato de trabalho, né, de rescisão do contrato de trabalho, pessoal, vejam, eu passei o trabalho, tá lá para vocês vão falar sobre rescisão do contrato de trabalho, mas eu vou usar esse fim da aula para tratar um pouco sobre rescisão. Tem 2 slides lá que são aula 8 e 9, tá, que tem tudo por escrito sobre as rescisões dos contratos de trabalho. Então, está disponível para vocês lá, tá? Eu vou entrar no tema agora, a gente dá uma conversada sobre, principalmente, dispensa por justa causa, que é o mais complexo aqui de todos, né? Tanto a rescisão indireta, que é o menos conhecido, né? Quanto a dispensa por justa causa, que eles são os mais difíceis de serem aplicados, tá? Os outros são tranquilos, para a gente ter uma noção, tá, de como funciona. Muito bem, então, rescisão do contrato. Tá? Quando a gente fala em rescisão, a gente está falando em término do vínculo. Acabou o vínculo, né? Você foi embora. Você empregado foi embora, você empregador mandou, né? Ou perdeu um empregado. Muito bem. E aí, extingue as obrigações para os 2 lados. Você não precisa mais prestar o serviço, o empregador não precisa mais te remunerar. Beleza. Essa rescisão, ela pode acontecer, pessoal, de 2 vieses, né? Do lado do empregado, então o empregado não quer mais prestar serviços, ou pelo empregador. O empregador não quer mais os serviços do empregado. Quando a gente fala, né, por decisão do empregador, o empregador não quer mais serviços do empregado, ele pode dispensar esse empregado sem justa causa. Então ele não vai ter um motivo, né, não tem motivo algum para ele dispensar o empregado. Ou pelo menos ele não dá o motivo, não precisa dar o motivo. Ele fala, não quero mais, acabou, né? E a gente chama isso de direito potestativo, tá? Não precisa decorar isso, mas significa que o empregador faz isso quando ele bem entender, tá? É direito dele. Assim como é seu direito potestativo como empregado, pedir demissão. Né? O empregador não vai falar, não, você não vai sair. Né? Tem uma limitação nisso, né? Que é o aviso prévio. E o aviso prévio ele é um instituto criado para o empregado, não para o empregador. Lembrem que a justiça, o direito do trabalho, não a justiça, o direito do trabalho, protege o empregado. Né? O empregado é mais fraco, né, nessa relação. Então, o aviso prévio, em tese, né, ele é devido para o empregado. Então, quando o empregador vai dispensar sem justa causa, ele dá o aviso prévio. Fala, você vai ficar aqui mais 30 dias e depois eu vou te dispensar. Nesse período, você pode escolher, né, sair um pouco mais cedo esses dias para procurar um novo emprego ou sair 7 dias antes. Né? Você cumpre lá os 21 dias, os 23 ou 24 dias trabalhados e depois, nesses últimos 7, você não vai mais. Tá? Que a ideia é você conseguir encontrar um outro emprego nesse meio tempo. Ou o empregador, ele também tem a opção de te indenizar esse valor. Né? Fala, olha, o aviso prévio vai ser indenizado. O que ele faz? Ele te paga um salário de um mês lá, você não precisa voltar mais a trabalhar. Você não volta mais. Mas recebe em dinheiro esse valor, né? Porque, obviamente, se você prestar os 30 dias, lá, os 31 dias de trabalho do aviso prévio, você vai receber o salário daquele mês do aviso prévio, como se fosse um mês normal trabalhado. Legal. Então, na dispensa sem justa causa, o empregador não tem causa nenhuma, ou ele não precisa dizer para você a causa que ele vai te dispensar. Tá? E aí a gente vê já as verbas devidas. Já na justa causa, o empregador ele tem um bom motivo para te mandar embora. Né? E esse motivo, ele tem alguns requisitos. Tá? Não é tão fácil assim dispensar por justa causa, até porque o empregado ele perde bastante dos seus direitos ali na rescisão, né, quando é dispensado por justa causa. Quando o empregado decide não trabalhar mais, ele também tem o direito de pedir demissão, tá? Então ele pede para sair, não precisa dar motivo também. Em tese, a lei fala que é devido ao aviso prévio. Né? Fala, olha, você tem que prestar lá mais 30 dias para o seu empregador. Isso, né, se o empregado está saindo tranquilo do emprego, né, não
não está injuriado, ou às vezes não, né, às vezes ele encontrou um novo emprego e não pode mais prestar o aviso prévio, né? E aí ele simplesmente sai, né? E aí ele deixa de receber, não vai receber aqueles dias trabalhados, mas não há nenhuma penalidade para o empregado em não cumprir o aviso prévio, que não seja, tá, perder o direito àquele salário dos dias trabalhados do aviso prévio. Então não é uma penalidade em si, tá? No pedido de demissão, a gente vê também que as verbas rescisórias, né, essas verbas que deveriam ser pagas pelo empregador, elas são bem menores do que se fosse uma dispensa sem justa causa. E aí, por último, ali, nós temos, né, de iniciativa do empregado, a rescisão indireta, tá? Rescisão indireta, pessoal, é a justa causa que o empregado dá ao empregador. O empregado ele pode dar, né, pode dispensar o seu empregador. Fala, estou te dando justa causa, né? E a gente vai ver quando que isso acontece, tá? Mas se não der tempo da gente entrar, né, especificamente como, né, faz a rescisão indireta, eu já adianto para vocês o seguinte: na rescisão indireta, o empregador não está cumprindo o contrato de trabalho, tá? Então, o empregador ele está atrasando o salário. Vejam, a principal obrigação do empregador é pagar salário, é remunerar o trabalho. Se ele não está pagando o salário, pessoal, né, isso dá direito ao empregado a dar justa causa ao empregador, porque seria muita sacanagem, né, o empregador não pagar o salário, e aí você tem que pedir demissão, porque você precisa arrumar outro trabalho que pague, né, porque você precisa sobreviver, comer, e aí você pede demissão e perde todos os seus direitos das verbas rescisórias lá. Você abre mão de tudo isso, né? O empregador vai sair na vantagem, porque ele fala assim, olha, né, eu não quero dispensar esse empregado. Se eu despedir sem justa causa, eu vou ter que pagar multa de FGTS, né? Vou ter que adiantar o pagamento de 13º proporcional, férias proporcionais, etc. Então eu não vou pagar o salário desse mês e ele vai acabar, ou, né, vou jogar esse empregado aqui para um setor lá que não faz nada, que ninguém gosta dele, que não tem, né, vou forçar as pessoas já aconteceu, já peguei cliente nesse sentido. O empregador instruiu os empregados a não conversarem mais com aquele funcionário que ele queria que pedisse demissão. E ele vai dando um jeitinho de forçar o empregado a pedir demissão, né? Porque ele sabe que quando o empregado pede demissão, ele vai perder várias verbas rescisórias lá. E aí, quando isso acontece, quando o empregador está forçando, né, de certas formas, o empregado a pedir demissão, ou ele está descumprindo o contrato de trabalho, o empregado pode dar justa causa ao empregador. Atentem aqui, pessoal, tá? Uma coisa importante: não peça demissão. Então, agora é uma dica, né, para vocês não só saberem aí para a vida de vocês, mas depois levarem, tá? Se vocês forem administrar, abrir uma empresa, por exemplo. Se você pede demissão, ou seu empregado pedir demissão, e depois entrar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo rescisão indireta, é muito difícil conseguir converter, tá? É muito difícil que o juiz converta o pedido de demissão em rescisão indireta, tá? Então, o que tem que fazer aqui nesse caso? O empregador está descumprindo o contrato. Você não pede demissão, você notifica o empregador. Ao invés de fazer uma carta de demissão, você faz uma carta avisando, olha, estou solicitando a rescisão indireta por descumprimento do contrato de trabalho, pelo atraso no pagamento dos salários do mês tal e mês tal, etc. E aí você tem que ir à Justiça do Trabalho. Tá? Então, essa forma de rescisão aqui, pessoal, para reconhecer a rescisão indireta, é só na Justiça do Trabalho. Tá? É uma dificuldade imposta, mas é porque como o empregador ele é mais forte, né, você não consegue demandar dele que ele pague. Né? Ele fala, olha, eu quero a rescisão indireta, me paga a multa do FGTS, todas as minhas verbas, etc., que eu estou saindo por culpa sua, empregador. Até falando isso, você imagina, né? Já imaginem aí como é difícil, né? O empregador vai ouvir isso, ele vai dar risada. Vai falar, tá, você está pedindo é demissão, você está indo embora, você não está querendo mais prestar serviço, problema seu. Né? E aí, depende do juiz lá reconhecer, condenar a empresa e depois conseguir caçar o patrimônio dela, os bens dela lá para ti
né, ou, né, forçá-la a pagar essas verbas rescisórias, tá? Legal. Tem mais uma hipótese de rescisão que veio com a reforma trabalhista, tá? Lá em 2017, que é o acordo mútuo. Tá? Então, empregado e empregador, né, chegam a uma conclusão. O empregador fala assim, olha, eu não preciso mais do seu serviço, e eu sei que você não está muito feliz trabalhando aqui. Você não quer fazer um acordo? Né? Antigamente, isso era feito na informalidade e era inválido. Tá? Não valia esse acordo. Depois o empregado fazia o acordo, recebia verbas lá menores, né? Então ele fala, olha, em vez de pagar os 40% da multa do FGTS, eu pago, sei lá, 20%, 10%. E o empregado, às vezes, precisando do dinheiro, querendo já sair também do emprego, aceitava esse acordo. E depois entrava com a ação na Justiça do Trabalho para pedir o resto. Né? Falar, foi dispensa sem justa causa, ele quis fazer um acordo comigo, mas eu não podia abrir mão dos meus direitos, né? Mas eu não tinha escolha, etc. E o empregador se ferrava, né? Tinha que pagar a diferença das verbas lá que ele deixou de pagar naquele acordo. Com a reforma trabalhista, isso se tornou uma realidade. Agora é possível fazer esse acordo. Tá? E quando esse acordo é feito, pessoal, são devidos a metade da então, tem férias proporcionais, tem 13º proporcional para receber, né? Vejam, 13º e férias proporcionais são aqueles que você ainda não completou, né, os 12 meses lá de trabalho para receber integral, né, ou para ter direito a férias integrais, e aí a gente faz um cálculo, né? Você trabalhou quantos meses? Trabalhei 7 meses antes de ser dispensado. Então, o 13º proporcional vai ser 7/12. Se você trabalhasse os 12 meses, você teria direito a um salário, né? O salário inteiro seu. Como você trabalhou 7 meses, a gente vai fazer o cálculo, vai pegar o seu salário, tá? E aí dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados. Né? Então, para cada mês trabalhado, você ganha 1/12 de direito a 13º. Então, se você ganha vamos colocar R$1.200 para facilitar a conta, né? Divide por 12, são R$100 por mês. Trabalhei 7 meses e fui dispensado, tem direito a 13º proporcional. Quanto? 7/12. Se cada mês eram R$100, você trabalhou 7, você tem direito a R$700 de 13º proporcional. Tá? Legal. Então, nesse acordo, o empregador vai pagar metade do 13º proporcional. Então, você teria direito a 700, fez o acordo, vai pagar 350. Tá? Você vai abrir mão de metade e o empregador vai ganhar lá, né? Vai pagar metade. Isso é o acordo mútuo, tá? E para todas as verbas rescisórias são devidas pela metade. Tá? Inclusive, a multa do FGTS, ao invés de 40%, vai ser de 20%. Legal. Claro, né? A gente tem aqui essas modalidades da extinção do contrato. Então, por exemplo, morte do empregado, né? Ou a empresa foi extinta, acabou a empresa sumiu, né? Faliu, acaba o contrato de trabalho, você não vai mais prestar serviço. Tá? Também são modalidades de término do contrato. Aqui, morreu o empregado, quem vai receber as verbas trabalhistas? Os herdeiros. Tá? E vejam, principalmente quem estiver, o primeiro da lista a receber é quem estiver cadastrado lá no INSS como o sucessor. Tá? Então tem um cadastrinho para isso que se faz, fala, olha, se morrer fulano, quem recebe as verbas é tal pessoa. Tá? Bacana. Aí o mútuo consentimento entre as partes, que eu já falei, que é esse acordo da reforma trabalhista, que paga metade das verbas. Força maior ou factum principis, né? Então, força maior, né, pessoal? Sei lá, deu um alagamento lá na empresa, né? Alagou a empresa. E aí não tem o que fazer, tem que dispensar os empregados, tá? Correu por força maior, força da natureza. Não teve escolha o empregador, a não ser
terminar o contrato de trabalho. E o factum principis, tá em latim aqui, pessoal, tá? É o fato da administração pública, é alguma coisa que a administração pública faz que acaba afetando o contrato de trabalho. E aí vai ter uma responsabilidade da administração pública. Então, por exemplo, né, lá você trabalha num prédio que presta serviço de telecomunicações. E aí a administração pública entra com uma ação para desapropriar aquele prédio. Né? Tira lá da empresa. E aí não tem mais local de trabalho para esses empregados e eles são dispensados. A administração pública, por sua vontade, causou um prejuízo, tá, aos empregados. E aí ela vai ter que indenizar parte dessas verbas rescisórias. Teve uma discussão recente por causa da Covid, né? Então, por causa da Covid-19, muitas empresas aí que estavam suspendendo contratos de trabalho pelos decretos, né, que estavam impedindo empresas de abrirem, limitando o tempo de funcionamento dos estabelecimentos, e as empresas estavam dispensando empregados e entrando com ações na Justiça do Trabalho, alegando o fato do príncipe, falando, olha, a administração pública está causando prejuízo para a empresa, porque por meio desses decretos está impossibilitando o emprego, está impossibilitando que eu contrate esses funcionários. Então é culpa deles. Né? E aí a defesa do Estado é no sentido de dizer, não, né, a Covid é força maior, não é culpa do Estado. Né? Quem arca com o risco da atividade econômica é o empresário. Não é? Os decretos vão no sentido de proteger a população de um mal maior, mas não é que a gente está impossibilitando o emprego, a gente está protegendo o interesse público. Né? E aí, praticamente nenhuma ação tem vencido nesse sentido, quando pede factum principis, porque a justiça tem entendido que realmente é de força maior. Né? E aí a responsabilidade é de quem? É do empregador, tá? Não é da administração pública. Um ponto aqui, né, pessoal? Não se assustem com o número de slides, tem muito slide nessa aula, porque na dispensa por justa causa, tá? Eu coloquei um por um os motivos que podem gerar dispensa por justa causa. E eu não vou falar um por um deles com vocês na aula, porque é só analisar lá o código para ver, tá? Aqui, né, interessante que a Constituição Federal ela prevê um tipo de dispensa, né, um tipo de quando o empregador vai mandar embora um empregado, então um tipo de dispensa chamado dispensa arbitrária, mas não existe na legislação. Ele diz assim, que a relação de emprego é protegida contra despedida arbitrária. Né? Arbitrário é quase dizer potestativo, o empregador ele faz o que ele quer, faz o que ele bem entende, né? Sem precisar dar motivo algum. E diz lá, ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Nenhuma lei complementar existe para prever o que é despedida arbitrária. Então, a gente não sabe o que é. Tá? Diz assim, preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Como não tem previsão nenhuma, a gente parte do ponto que, contra qualquer dispensa, né, que é considerada sem uma justa causa, essa proteção, essa indenização compensatória que a Constituição diz, é a multa do FGTS, tá? De 40% lá sobre o montante depositado na conta vinculada da Caixa Econômica lá. Né? Então, essa multa, tá, seria essa indenização. Tá? Isso é o que eu falei, é o que está escrito ali no slide. Então, dispensa sem justa causa. Vamos lá. Primeira modalidade aqui de dispensa que o empregador pode fazer. Tá? É um direito potestativo do empregador. Ele pode dispensar o empregado a hora que ele bem entender. Tá? Ele não precisa ter uma justa causa para isso. Tá? Agora, tem uma proteção na legislação contra a dispensa, tá? Que são os casos aí de garantia de emprego. Então, existem garantias no emprego, né? São garantias temporárias de emprego. Por exemplo, a gestante. Né? A empregada gestante ela não pode ser dispensada sem justa causa. Tá? Por justa causa, pode ser dispensada sim. Né? Então, é claro, é óbvio, né? Na justa causa, o empregador tem um justo motivo para dispensa.
Pensa lá, porque está grávida, tem garantia provisória, ela começa a furtar o empregador. Começa a lesar o patrimônio dele. Claro, ele vai poder dispensar ela, porque ela está grávida, que ela pode fazer o que ela quiser. Mas sem justa causa, ele não pode dispensar. Então, vai ter que esperar lá o período da gestação mais 5 meses de garantia no emprego. Ele não vai poder dispensar o empregado. Também tem previsões de garantia no emprego lá. O membro da CIPA, o cipeiro, ele também tem garantia no emprego. E os dirigentes sindicais. Então, se você faz parte aí de um sindicato, está num cargo de direção dentro de um sindicato, você também tem garantia no emprego. Você não pode ser dispensado sem justa causa. Por justa causa pode ser dispensado, sim. Legal. O que é devido na dispensa sem justa causa? Então, o aviso prévio, aquele período de 30 dias que o empregado tem que prestar ainda serviços ao empregador, que pode ser indenizado pelo empregador também. Então o empregador fala, olha, estou te dispensando e seu aviso prévio vai ser indenizado. Então esse último mês que você teria que trabalhar vai ser pago, vai ser remunerado, vai te ser dado lá em dinheiro e você não precisa mais voltar para a empresa. O 13º salário proporcional, já expliquei. Férias vencidas e proporcionais, Então as férias, pessoal, você adquire férias trabalhando no primeiro ano, então você está trabalhando por 1 ano. Completou os 12 meses, você adquiriu direito a férias. Depois desse período de 12 meses, o empregador ele tem mais 12 meses para te conceder essas férias. Então, se você já completou lá, digamos que você trabalhou 1 ano e 5 meses, você tem umas férias para receber, mais férias proporcionais, que são os 5 meses trabalhados. Então, as férias vão ser também divididas lá por 12, Você trabalha, cada mês que você trabalha mais de 14 dias, então 15 dias ou mais, você adquire direito a 1/12 de férias e 13º salário. Aí você prestou serviço 1 ano e 5 meses e foi dispensado sem justa causa. Você tem direito a receber uma férias vencidas, você ainda não foi usufruída, você não tirou férias, e aí o empregador vai ter que remunerar essas férias, vai pagar você, mais esses 5 meses que você trabalhou também, que você estava adquirindo novas férias. Legal. Mais 1/3 constitucional. Então, todo o valor pago em férias, aquele mês que você, ou aqueles dias que você vai gozar de férias, todo o valor pago nesse período tem que ser acrescido de 1/3. Por quê? Porque a Constituição Federal diz isso. Ela faz essa previsão. Que mais? Saldo de salário. Então, saldo de salário do mês de trabalho. Trabalhou, nesse nosso exemplo, trabalhou 1 ano, 5 meses e 14 dias. Esses 14 dias trabalhados ainda não foram remunerados. Então, esses 14 dias têm que ser remunerados também. Esse é o saldo de salário. É aquilo que faltou, você receber desse último mês de trabalho, que você receberia em tese no próximo mês, você vai receber essa diferença, esse saldo. Legal. A dispensa sem justa causa, ela dá direito a sacar o FGTS, então você fica liberado lá a tirar da sua conta da Caixa, conta vinculada da Caixa, o FGTS, e também o empregador tem que indenizá-lo em 40% do valor depositado lá no FGTS. Então, se você tem R$1.000 depositado lá na sua conta do FGTS, o empregador ele vai recolher 400, mais R$400 a título de indenização do FGTS. E por último, seguro-desemprego, aí você tem que analisar os requisitos lá para ver se você já está ou não capaz de utilizar lá do seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele é um benefício previdenciário. Ele não é da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho, ele é lá do direito previdenciário. Então, você pode daí
ter direito, mas tem que cumprir alguns requisitos, tá? Mas eu não estou falando de seguro-desemprego. Beleza. Na justa causa, pessoal. Então, aqui que começa, né, o que é mais complicado. Para dispensar alguém sem justa causa, o empregador não precisa fazer nada. Ele fala tchau, vai embora, paga ali as verbas rescisórias e deu. Né? Na dispensa com justa causa, não. Tem que ter, tá, alguns requisitos objetivos. Tá? A justa causa, pessoal, né, ela é dada quando o empregado tem algum procedimento incorreto, realiza algum procedimento incorreto, que tenha previsão legal, tá? Então tem que ter previsão na lei, e ele quebre um elemento, né, o elemento da confiança. Não é qualquer coisa que vai gerar a justa causa. Tá? Então tem que pensar assim, é possível continuar esse contrato de trabalho? O empregador tem alguma confiança nesse empregado? Se quebrou o elemento confiança, aí dispensa com justa causa. Tá? Mas tem alguns requisitos que têm que ser observados. Tá? Então, vejam, né? A gente tem que sempre olhar lá para o artigo 482 da CLT, então lá na nossa consolidação das leis do trabalho, você abre lá o artigo 482 e lá vai ter uma lista, pessoal, né? É prevista uma lista. Tá? Deixa eu abrir ele aqui e vou ler para vocês. Não a lista inteira, só a cabeça do artigo, né? Quando a gente fala o caput, né, a cabeça do artigo, é só o que diz o 482. Diz assim, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Então ele está dizendo para a gente, quando que tem justa causa? Quando aconteceu uma dessas hipóteses aqui do artigo 482. Tá? Veja, o que diz, eu coloquei ali, este rol, tá? Então essa lista, rol é lista, né? Essa lista de atos do empregado, tá? Que possibilita o empregador a dar justa causa nele, ela é taxativa, ela não é exemplificativa. Quer dizer o quê? Que tem que ser algo, né, para considerar a justa causa, tem que ser algo que está previsto nesta lista. Tá? Ela não está dando exemplos de coisas que são justa causa, ela está definindo quais são os motivos que geram justa causa. Se não tiver na lista, pessoal, tá? Não vai ser considerado. Cuidado, tá? Porque algumas outras faltas graves, então a gente sempre fala na justa causa em falta grave, o empregado cometeu uma falta grave. Tá? Então, por exemplo, lá, né, um item da lista aqui, violação do segredo da empresa. Então, aquele empregado lá, né, que tem acesso, né, aos segredos da empresa, vai lá e libera esses segredos, né? Ele publica esses segredos, ou ele vende para uma outra empresa, né, algum segredo de produção lá. Isso é uma falta grave que justifica o empregador a dispensar o empregado por justa causa. Aí fala, poxa, você entregou um segredo da empresa. É uma causa grave, ela quebra ou não quebra o elemento confiança entre empregado e empregador? Dá para confiar num empregado desse daqui para frente? Não dá, né? Desculpa. Engasguei com o café aqui. Beleza. Agora, algumas coisas estão previstas fora dessa lista, tá? Então, às vezes, uma coisa ou outra pode não estar na lista. Dou exemplo aqui do EPI, né? Do equipamento de proteção individual. O empregado que se recusa a usar o EPI, pessoal, comete falta grave. Tá? Só que, né, mesmo assim, se encaixaria em uma das hipóteses aqui dessa lista do 482, que pode ser indisciplina ou insubordinação. Tá? Então, quer ver onde está previsto isso? No item H da nossa lista do 482, diz assim, que é justa causa, né, que constitui justa causa para poder dispensar esse empregado, o ato de indisciplina ou de insubordinação.
Então, quando o empregado ele é insubordinado, ele não acata lá ordens diretas do empregador, quando ele fala, usa o EPI, é obrigatório. O empregado fala, não vou usar, não gosto. Essa máscara me tira o ar, né? Não, eu vou fazer a solda sem a proteção no rosto, porque é assim que eu aprendi, é assim que eu sei fazer. Né? Pode considerar isso, né, justa causa. Eu não confio mais nesse empregado. Né? Vejam, nesse sentido do EPI, o empregado vai lá e daí sofre um acidente do trabalho. A culpa vai ser de quem? Ah, professor, mas ele que se recusou a usar o EPI, não interessa. Né? O empregador ele assume os riscos da atividade. Se ele não deu, ele deu o treinamento, etc. Claro, não estou dizendo que vai sempre ser assim, tá, pessoal? Sempre o empregador vai responder e vai se ferrar. Né? Mas não, quem vai ter que fazer a prova depois, demonstrar que o empregado foi insubordinado, né? Que não usava máscara porque não queria, que oferecia treinamento, vai ser tudo nas costas do empregador. Então, justifica a justa causa por isso. Né? Não vou passar por isso. Eu vou dispensar por justa causa logo, esse empregado insubordinado. Tá? Então, presta atenção nessa lista. Tá? Então, os requisitos objetivos para valer, né? Um requisito que tem que ser observado, tem que acontecer para poder dar justa causa, o primeiro deles é esse, está previsto nessa lista aqui. Tá? Ou se tiver em alguma outra norma. Mas o grosso, né, o que mais acontece, o mais óbvio, está na lista aí do artigo 482. Tá? Então, a primeira delas é isso, tem que estar previsto na lei a justa causa. O empregador ele não pode inventar motivos de justa causa. O motivo que ele vai dar justa causa ao empregado tem que estar nessa lista. Muito bem. Exemplo, o empregado faltou 3 dias, não justificou as faltas. Ele trabalha 8 anos já para esse mesmo empregador. Ele pode ser dispensado por justa causa, por essa falta, por 3 dias? O que vocês acham? Fala para mim aí. Juscelio, Maria, vocês dispensariam esse empregado por justa causa? Pode chutar, não tem problema. Se é que vocês estão aí. Ah, tá aí. Eu acho que eu não dispensaria. Você acha justo? Não, não é justo, né? Mas depende também da situação, né? Vejam, né? Aqui, na verdade, não tem justificativa para você tirar todos os direitos trabalhistas, né, que ele teria lá na rescisão por 3 dias de falta injustificada, depois de trabalhar 8 anos para você. Né? Se você aplica uma justa causa dessa, né, vai acabar um processo lá na Justiça do Trabalho e o juiz vai converter em dispensa sem justa causa. Ele vai fazer isso. Né? Porque vejam, eu falei, tem que quebrar o elemento confiança. Né? Então, pela falta só, não. Né? Mas depois descobri que ele faltou 3 dias porque ele estava ensinando numa outra empresa tudo que eu fazia na minha. Né? Violando o segredo da empresa. Aí, ok, mas o motivo não é a falta, o motivo é a violação do segredo. Aí sim, tem que ter, então tem que pensar, quebrou o elemento confiança? Poxa, 3 dias de falta? Eu não posso falar, putz, não dá mais para confiar nesse empregado. Ele trabalhou 8 anos aqui e agora faltou 3 dias seguidos, né? Impossível eu continuar esse contrato. Não, é muito grave, né? Então, pensa assim, a dispensa por justa causa, ela é a dispensa mais grave que tem. Né? É o que o empregador pode fazer de mais grave com o empregado. Então, o motivo que justifica ela tem que ser grave também. Né? Tem que ser algo que realmente impossibilita esse contrato de continuar. Tá? Beleza. Mas é bom saber que você falou que não. Né? Segundo, né, o que eu acabei de falar. Veja a gravidade do ato. Tá? Tem que ser suficiente para abalar a confiança. Isso eu já falei, vou passar. Tá? Mais uma pergunta. Ó. Geraria direito à dispensa por justa causa se, após quebrar uma máquina com dolo, então lembrar, né, que dolo, pessoal, é aquela vontade livre e consciente de produzir um resultado. O que é isso? A gente vê no noticiário. A pessoa fulano matou ciclano com dolo. Quando há intenção, e às vezes eles falam assim, quando há intenção de matar. Então, às vezes a pessoa escuta dolo, ela já pensa em homicídio, né? Porque o noticiário fala que dolo é quando
tem vontade, quer matar. Mas não é só para matar, tá? O dolo é aquela sua vontade de produzir um resultado. Então você fala assim, eu vou ligar o computador agora. Vai lá e aperta o botão de ligar o computador. Você agiu com dolo. Mas qual era a sua intenção? Ligar o computador. Às vezes você não quer. Quando você esbarra no botão e liga, que é o famoso sem querer, aí você não agiu com dolo, você agiu pro direito, você agiu com culpa. Tá? Você agiu sem querer. Então o dolo é isso. Então o empregado aqui, quando eu falo que ele quebrou uma máquina com dolo, tá? Ele quebrou a máquina porque ele quis. Tá? E aí vai lá e olha para a máquina, ficou chateado com o empregador por algum motivo e quebra a máquina de propósito. Tá? Mas presta atenção na pergunta. Agora essa talvez é mais pegadinha. Então o empregado foi lá, quebrou a máquina. E aí ele voltou a trabalhar. Tá? Voltou a trabalhar. Estava trabalhando já. Passou uma semana. Tá? Uma semana depois. E aí ele faltou 2 dias injustificadamente. Então, ele estava trabalhando, quebrou a máquina de raiva do empregador, voltou a trabalhar no dia seguinte, trabalhou uma semana, passou essa uma semana, ele faltou 2 dias sem avisar. Tá? Aí o empregador pode ou não pode dispensar ele por justa causa? Olha a pegadinha, vai lá. Digam sim ou não? Vocês estão fazendo administração, vocês acham que é fácil ser empregador, ter empresa, ter funcionário? Não é fácil. E aí, Maria? O Juscelio, tá aí? Professor, você pode repetir a questão que eu não entendi? Então você tem um empregado na sua empresa, tá? Você produz, sei lá, vamos dizer aqui, sapatos. E aí o empregado ele trabalha costurando, ele foi lá e quebrou a máquina de costura porque ele ficou chateado com você. Ele falou assim, posso folgar no domingo? Eu ia trabalhar, mas eu queria folgar. Aí você falou, não dá, vai trabalhar. Aí ele ficou bravo com você, foi lá e quebrou a máquina de costura de propósito. Tá? Aí, no dia seguinte, ele volta a trabalhar, né? Você ficou chateado, viu, né? Tá, mas beleza, deixou. Passou uma semana. E aí, depois dessa uma semana, ele faltou 2 dias seguidos. Faltou sábado e domingo que ele tinha que trabalhar, ele não foi trabalhar. E não justificou. Aplica a justa causa ou não? Não. Difícil? Ter empregado não é fácil. Você disse que não? Professor, acho que não. Por que você acha que não? Só por curiosidade. Não precisa Porque saber. André vai falar. Não, é que eu tô aqui com a Andriele e ela também acha que não. Professor, eu acho assim que é muito difícil eu provar lá para a justiça que ele quebrou primeiro de propósito a máquina, né? Eu tenho que provar que ele fez isso. E pelas faltas, foi só uma vez? Ele faltou esses 2 dias, né? O caso é esse. Ele faltou 2 dias. Não, eu acho que ainda dá para descontar e dar uma advertência verbal e depois escrita, né? Tá. Então eu vou colocar mais um elemento aqui, já que você tocou nesse ponto de prova. Você tem prova. Você filmou lá e dá para ver que ele chega lá com um martelo e arrebenta a máquina de costura de propósito. Você vai conseguir provar que ele quebrou. Ah, professor, então Maria Eduarda, acho que nesse caso mandaria embora. Justa causa, acho que não ainda, professor. Eu posso mandar ele embora e daí pagar os direitos dele. Legal. Então, vejam, né? Isso que eu quero causar em vocês, pessoal. Justa causa é andar na corda bamba, tá? Porque é muito difícil. É muito difícil, né, professor? Eu acho que, com certeza, a vontade é da justa causa, né? Mas eu não sei se a lei vai corroborar, né? Porque a máquina pode quebrar, né, por outros motivos. Tá. Então eu vou dar o... Mas foi ele que quebrou? Ele quebrou. O pulo do gato tá aqui, tá? Quando fala assim, ó, ele voltou a trabalhar e aí passou uma semana. E aí depois ele faltou. Tá? Porque veja,
A justa causa tem mais um requisito para ser aplicado, que é o da imediatidade. Tá? Ela tem que ser aplicada de maneira mais rápida possível, de maneira imediata. Então, se você não aplicou a justa causa, então digamos que, eu diria assim, tá? É motivo para a justa causa, tá? Porque eu não posso confiar nesse empregado. A partir do momento que ele veio me fazer um pedido, tá? E o empregador, ele tem o poder diretivo. Ele que diz se o empregado trabalha ou não. Se o empregado fala, posso folgar nesse dia, e o empregador precisa dele lá, e fala, não, olha, infelizmente não dá, você tem que vir. Tá? O empregado se revolta por isso e quebra uma máquina, né, com dolo, é discutível, sim, tá? Porque a gente está falando de direito, né? Não tem receita de bolo, o negócio nem sempre dá o mesmo resultado. Mas abala um pouco a confiança, né? Você fala, meu Deus, esse funcionário, né? Se eu fizer qualquer coisa, eu não sei o que ele pode fazer. Se ele quebrou a máquina com martelo, imagina, né? Se for uma coisa um pouco mais grave, por ele não poder folgar um dia que ele quer, porque ele já teve a folga dele, mas ele quer mudar, e ele fez isso, né? Então tá, são motivos. Agora, eu não fiz nada. Deixei ele voltar a trabalhar no dia seguinte, passou uma semana e nada foi feito. Tá? Aí o que geralmente acontece? Né? O empregador fica assim, ficou meio abalado, ficou meio chateado, daí o empregado vai lá e falta 2 dias. Injustificados. E aí ele fala assim, putz, agora ele faltou 2 dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a justa causa, né? E vou argumentar que ele faltou os 2 dias e quebrou a máquina por dolo, né? Ele quis quebrar a máquina, foi de sacanagem mesmo. Tá? Tem que prestar atenção nesse requisito da imediatidade. Se você não aplicar a pena, né, da maneira mais rápida possível, ficou sabendo da infração, aplica a pena. Se não aplicou, é entendido que você perdoou o que o empregado fez. Tá? É chamado perdão tácito. Se você ficou quieto, não falou nada, o empregado voltou a trabalhar, você perdeu a chance. Tá? Inclusive de aplicar outras advertências. Advertência verbal por escrito, suspensão, não pode fazer mais, deixou passar. Tá? Então, nesse caso, né, ali da pergunta, tinha que atentar, e vocês não sabiam disso, obviamente, não estou cobrando de vocês, é justamente para mostrar que isso existe, né, que tem que ser aplicado de maneira imediata. Tá? Agora, né, Andriele tá com a mentalidade boa nesse sentido, tá? E tem que ser assim para o empregado. Para o empregador aplicar a justa causa, ele anda na corda bamba, tá? Tem que ser muito bem justificado, tá? Tem que ser muito bem pensado, tem que realmente quebrar a confiança, tá? Com relação a faltas, pessoal, a gente vê que tem uma ali, por exemplo, né, que se chama desídia, né? Então, aquele funcionário preguiçoso que não produz, né, justifica a justa causa. Só que, né, não é, por exemplo, nesse dia o empregado ele não produziu bem. E a lei diz aqui que no caso de desídia dá justa causa. E no primeiro dia que ele não produz direito, você vai lá e dá justa causa no empregado. Né? É muito grave para isso. Agora, se de maneira reiterada, você vai aplicando penalidades. Você fala, dá uma advertência. Depois você dá uma advertência, primeiro verbal, depois dá uma por escrito, depois dá uma suspensão de 1, 2, 3 dias. Né? Depois aplica a justa causa. Tá? Vai nesse sentido progressivo. Agora, também não precisa ser assim. Né? Se o que o empregado fez quebrou a confiança na hora, né? Não tem mais como confiar. Ele furtou, por exemplo, né? O caixa, lá, seu funcionário que trabalha no caixa, foi lá e furtou o dinheiro do caixa. Veja, aí quebrou a confiança, dispensa sem justa causa, por justa causa na hora, tá? Sem problema. Então, cuidado aqui, tá? Na justa causa realmente tem que andar nesse sentido. Muito bem. Então, falta não punida pelo empregador é falta perdoada. Não adianta deixar acumular, tá? Então, ele faltou 2 dias, você não falou nada. Aí depois faltou mais 3, você não falou nada. Depois ele faz uma besteira lá, xinga alguém no local de trabalho, você não fala nada. Você vai deixando acumular isso só na tua cabeça, né? E vai ficando com raiva. Chega na 8ª falta que o empregado comete, aí você vem e quer descascar ele de uma vez, né? Vai lá e aponta tudo que ele fez de errado e dispensa por justa causa. Não vai ser válida essa justa causa, porque você não puniu as faltas. Tá? Então tem que punir na hora que ocorre. Senão, você perde
essa oportunidade. Também o empregador não pode, né, punir o empregado 2 vezes pelo mesmo fato. Né? Então, o empregado faltou 3 dias e você vai lá e dá uma advertência verbal. Aí passam uns dias, você pensa, putz, a advertência verbal foi pouco, devia ter dado uma advertência por escrito. Aí você vai e faz a advertência por escrito. Tá? Essa advertência por escrito não tem validade, você está punindo o empregado 2 vezes pelo mesmo fato. Tá? Então, cuidado lá na hora de adequar a advertência. Tá? Também, tá, tem que ter conexão do ato praticado com o serviço prestado. Tá? Então, você fica sabendo que o seu empregado bateu na mulher. Tá? Então, você contratou lá um funcionário, no dia seguinte você fica sabendo que ele bateu na mulher em casa. Né? Que ela foi na delegacia da mulher, prestou lá um depoimento, então vai começar a tramitar um processo contra ele, etc. Posso dar justa causa nele? E aí, pessoal, vamos lá. Agora, né, do jeito que eu falei, vocês vão falar, não, né, professor, não pode, porque é muito difícil dar justa causa, tem que cuidar. E é verdade, tá? Que eu só, como tá acabando o nosso horário, não dá para dar justa causa nesse caso, tá? Apesar de ser deplorável o fato, ele não tem ligação alguma com o serviço. Tá? Daí, nesse caso, professor, mas daí o que eu faço, então? Né? Muito empregador vai tentar caçar motivo para justa causa. Aí, qualquer coisinha que o empregado faça, ele começa a dar lá advertência, e suspende até chegar numa justa causa. Perigoso também, tá? Mas a opção acaba sendo a dispensa sem justa causa. Tá? Daí, Professor, pode falar. é a André. E se o funcionário for preso, como que faz aí? Ele deve pegar uma pena longa, aí eu tenho que manter ele como... Eu tenho que continuar pagando algum salário ou posso dispensar ele por... De que forma? Pois é um problema isso. A lei defende ele? É um problema. Na parte trabalhista, defende por quê? Porque a lei tentou, né, abarcar isso dizendo assim, numa das hipóteses lá do 482 condenação criminal do empregado. Só que diz assim, passado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Então veja, ele está preso, ele vai prestar serviço? Não vai. Tá? Se ele está faltando no trabalho, você vai começar a expedir advertência. Né? Faltou de forma injustificada. Né? Mas eu faltei porque eu estava preso. Isso é justificativo. Né? Agora, o que tende a acontecer? O empregador vai lá e fala, ele foi preso, ou está respondendo processo, prisão preventiva, está preso. Né? E está respondendo processo ainda, vai lá e dispensa por justa causa por condenação criminal. Só que a lei fala que essa condenação criminal ela tem que ser passada em julgado. O que isso significa? Né? Passado em julgado significa que o processo acabou e não cabe mais nenhum recurso. Ela transitou em julgado. Acabou o processo. Ele foi condenado definitivamente. E aí, quando ele aplica essa justa causa, né, às vezes o empregado ele sai, né, consegue a liberdade provisória, entra com a ação na Justiça do Trabalho e reverte a justa causa. Fala, não fui condenado, eu só estou respondendo o processo. Né? Não dá. Então, qual que seria aqui o jogo de cintura que o empregador tem que ter? Encontrar outra modalidade de justa causa. Tá? Então, por exemplo, né, você pode colocar como ato lesivo da honra ou da boa fama, tá? Porque tem várias opções aqui. Né? Por cada falta que ele for tendo por estar preso, né, você vai emitindo lá advertências por escrito, suspensões, e depois aplica a justa causa. Tá? Pode ser, né, por um ato de improbidade. Né? Então, você tem que ter esse jogo de cintura para encaixar no local correto. Tá? Agora, não pode ser por condenação criminal. Então, já é dica para vocês. Tá? Outro ponto, boletim de ocorrência. Né? O empregador, às vezes, tende a fazer boletim de ocorrência para dispensar empregado. Não vale, tá? Nem façam. Porque o boletim de ocorrência ele é um instrumento unilateral. Né? Se eu sair daqui agora, né, termino a aula com vocês, eu levanto, vou lá na delegacia, né, faço um BO e falo assim, olha, Maria Eduarda e a Andriele estavam durante a minha aula me xingando,
difamando a minha honra perante os outros alunos, etc, tal. Tudo mentira, não tem prova nenhuma. Mas vai sair um documento lá na polícia, com meu nome, com tudo isso documentado. Tem alguma validade jurídica isso? Não, porque é só minha versão. A mesma coisa que eu alegar qualquer coisa. Então não adianta o empregador ir lá e fazer boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência tem validade quase nula. Enquanto não for apurado todos os fatos e tiver um relatório lá do inquérito policial, que teria mais validade, tá? E ainda assim não é absoluta, boletim de ocorrência não serve para nada, tá? Nesse sentido. Serve só para noticiar a probabilidade da ocorrência de um crime. Então também não adianta fazer. Mas deu para entender, nesse caso, como tem que ter jogo de cintura na hora de aplicar uma justa causa nesse sentido? Tá? Você vai continuar pagando? Vai continuar pagando empregado? Vai. Tá? Nesse período. As faltas injustificadas você vai descontando, mas algumas coisas não tem como fugir. Por exemplo, vai ter que recolher o INSS, o FGTS daquele mês, vai ter que recolher, vai ter que pagar vale transporte, né? Ainda assim é um transtorno para o empregador. Tá? Por quê? Porque o empregador, né, a lei diz que ele assume os riscos da atividade econômica, e esse é um deles. Beleza. Depois que você dispensa o empregado, geralmente, né, às vezes o empregado ele cometeu algum crime, mas é algo, sei lá, fugiu do controle dele, ele não é uma má pessoa, tal, se ele tiver e demonstrar, né, que ele cumprir os requisitos, ele vai pedir lá o auxílio do INSS, né, um benefício do INSS que é aquele auxílio que os presos têm, tá, que servem para custear a família. Então não é para continuar conseguindo sustentar, às vezes ele sustenta a família, se ele contribuía, né, trabalhava, etc, tá? E não é todo preso que tem direito a esse auxílio do INSS, tá? Ele tem que ter contribuído. Aí serve para lá sustentar a família dele, etc. Muito bem. Fora críticas que tem em relação a isso, né? Mas aí a gente não entra nesse ponto, que é uma questão política. Beleza, então, já falei do boletim de ocorrência, tá? A lei não prevê uma forma para comunicação da dispensa por justa causa. A lei não fala, tem que ser feito por escrito, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Não. Tá? Então, o que é bom sempre fazer? Ver a convenção ou acordo coletivo de trabalho. Entra lá no site do sindicato do empregado, da onde ele está registrado, né? Então, qual a categoria profissional dele? Meu empregado ele é metalúrgico. Sindicato que protege os interesses dos metalúrgicos. Aí você abre lá a convenção coletiva e vê se lá não prevê. Porque às vezes você aplica a justa causa de uma maneira e a convenção coletiva diz assim, para ter a validade da dispensa por justa causa, ela tem que ser feita por escrito, em 2 vias, ter testemunha, ser homologada ou registrada no sindicato, e aí você não faz nada disso. Aí o empregado entra com ação na Justiça do Trabalho, reverte a justa causa, por falta de um critério objetivo. Então, aqui mais uma dica com relação à justa causa. Vejam como é difícil dar justa causa ao empregado no Brasil, tá? Porque a lei, ela protege. A ideia aqui é que o contrato de trabalho seja contínuo, que ele seja por prazo indeterminado. Eu não quero que esse contrato de trabalho termine. Tá? Eu quero que ele se mantenha, eu quero proteger o emprego e o empregado. Então, quer dispensar? Você tem a possibilidade de dispensar sem justa causa. Aí eu te dou a liberdade total. Agora, para tirar esses direitos do empregado, não é fácil, não é simples. Muito bem. Posso anotar na carteira de trabalho a dispensa por justa causa e o motivo? O que vocês acham? Sim ou não? Anota lá na carteira de trabalho do empregado. Empregado furtou, né, dispensa por justa causa, empregado furtou do meu caixa tantos reais no dia tal, conforme lá, inquérito policial. Não, muito bem. Então a lei proíbe isso, né? Não pode, não tem previsão legal e para não ferir a liberdade do trabalho, né? Vai dificultar muito a vida dele em arrumar um novo emprego e todo mundo tem aí o direito a uma segunda chance, tá? O que a gente sabe que pode acontecer, né? É aquela coisa por debaixo dos panos, que aí o empregador faz a fama do empregado
naqueles conhecidos próximos, né? Aquelas empresas próximas dele ali, fala, não, isso aí não presta, não contrata, mas sempre por baixo dos panos, e isso não deve acontecer, tá? Mas, né, a gente não pode fugir da realidade e achar que, né, só porque está previsto na lei que não pode, não vai acontecer. Tá? A lei, por exemplo, proíbe que o empregador exija mais de 6 meses de experiência para contratação em algum tipo de emprego. A gente vê isso acontecendo todo dia, em qualquer lugar, né? Pedindo 1 ano de experiência, 2 anos, 3 de experiência na área. E a lei proíbe. Tá? Ideia da justa causa, então, atentem para a lista do 482, muito bem justificado, quebra do elemento confiança, tá? Já ajuda bastante. Pensa muito antes de aplicar a justa causa. Bacana. Tá? Pode ser, né, que no caso tenha culpa dos dois, né, culpa recíproca, tanto do empregado quanto do empregador. Né? Os dois têm culpa, os dois fizeram besteira. Então, tanto o empregado cometeu uma falta grave, quanto o empregador. Aí pode acontecer essa rescisão do contrato, tá, pela culpa recíproca. E aí, aí vejam, né? Quem vai determinar isso é a Justiça do Trabalho, e ele pode diminuir, né, as verbas trabalhistas pela metade. Então, o empregado teve culpa, seria por justa causa, mas o empregador também teve culpa. Como é que fica? A Justiça do Trabalho vai e divide no meio, fala, se era 13º, metade do 13º, se era as férias, metade das férias. Multa do FGTS de 40%, 20% de multa. Tá? Divide no meio. Isso pode acontecer. Tá? Aqui, pessoal, na justa causa, o ônus da prova, quem tem que provar a justa causa é sempre o empregador. Tá? Você falou que está dispensando por justa causa, quem que prova isso? O empregador. Tá? Aí você vai ter que demonstrar lá os motivos que justificam essa penalidade aí. Aí aqui eu trago toda a lista, pessoal, tá? De tudo que acontece. Por isso que tem 70 slides, porque cada tipo de dispensa por justa causa tem uma descrição. E aí vocês vão explorar lá se vocês escolherem esse tema, né, pessoal? Então, assim, eu vou avisar para vocês que estão aqui assistindo a aula, tá? Com relação ao trabalho. É óbvio, né, que a dispensa, que pedido de demissão, por exemplo, né, e o contrato, lá, o acordo mútuo entre as partes, são os tipos de rescisão mais fáceis que tem. Né? O empregado pede demissão, ele vai ter poucos direitos a receber. O acordo que ele faz com o empregador na dispensa também já é meio pré-determinado pela lei. Se vocês escolherem colocar esses no trabalho, explicarem eles, beleza, show de bola, eu pedi 2, vocês escolheram. Tá? Agora, a rescisão indireta e o que eu não falei, né? Mas no trabalho eu quero. Vejam, eu falei que eu só vou cobrar na prova aquilo que eu der em aula. Então a nossa prova vai mais ou menos até aqui. Não vou cobrar rescisão indireta na prova. Mas no trabalho podem escolher falar sobre a rescisão indireta. Então, tanto a dispensa por justa causa quanto a rescisão indireta são os mais complicados de aplicar ao empregado ou o empregador, ou o empregado aplicar ao empregador na rescisão indireta, ou o empregador aplicar ao empregado na dispensa por justa causa. Se vocês escolherem os mais fáceis, vocês vão no caminho mais tranquilo, vocês vão acabar não tendo uma noção tão grande assim de como funcionam as outras dispensas, que são mais importantes. Tá? Porque sem justa causa, o empregador aplica do jeito que der, desde que ele pague as verbas, fechou. Pedido de demissão, o empregado sai do trabalho, recebe ali aquelas poucas verbas que ele tem direito e deu. Né? Agora, para rescisão indireta, difícil. O empregado vai ter que demonstrar, vai ter que ir à Justiça do Trabalho, tem também causas que vão ser delimitadas pela lei, só que não necessariamente são só as que estão previstas na lei, então tem muito mais nuance, muito mais coisa interessante para explorar. Tá? E aí eu acho que aproveitaria mais quem falasse sobre dispensa por justa causa e rescisão indireta. Tá? Então vejam, por exemplo, aqui, né, dos motivos para dispensa por justa causa é a embriaguez habitual ou em serviço. Só que só dentro disso aqui, pessoal, né, tem muito tema para falar. A medicina
considera a embriaguez, né, o alcoolismo, como doença, aí como é que fica? Dispensa por causa ou afasta pelo INSS porque a pessoa é doente? Olha só que tema interessante para tratar, né, no trabalho. E vocês, pessoal, né, como futuros administradores, né, muito provavelmente uma boa parte vai estar do lado do empregador, tá? Que em tese, vai ganhar muito mais dinheiro, mas também, junto com isso, vai ter muito mais responsabilidade e obrigação. Tá? E aí é interessante saber isso aí. E, como empregados também, né? Conhecer o próprio direito lá, se você pode ou não ser dispensado por justa causa, se o empregador pode ou não pode te dar uma advertência depois de uma semana da falta grave que você cometeu, né? E se isso vai valer alguma coisa. Porque daí você escuta aquele sermão dele, né? O empregador vai te dar advertência 1 mês depois da falta, você vai escutar o sermão, você escuta como? Feliz de saber que aquilo lá nunca vai poder servir como justificativa para nada, né? Porque você já foi perdoado tacitamente, só que agora o empregador está chateado, acordou, levantou o pé esquerdo lá e quer descontar em alguém e usou você. Né? Você escuta pensando assim, tá, vai, desconta, faça a sua catarse, em vez de pagar a terapia, você está fazendo eu escutar besteira, né? Mas beleza. Aí volta a trabalhar e pronto. Se ele te dispensar por justa causa, né? Você ainda pode entrar na ação na Justiça do Trabalho, ganhar indenização por danos morais, por assédio moral, ixi, né? Você, com os seus direitos, você sabendo eles, você tem muito mais confiança para andar pela vida. Beleza, então aqui, pessoal, tá? No slide tem muita coisa já para vocês sobre todos os elementos. Dá para usar no trabalho também. Tá? Obviamente, não saiam e copiem o slide no trabalho lá, que vai ficar muito claro para mim, né, que foi copiado do trabalho. Tá? Então, é isso, pessoal. Tá? Então, obrigado, né, pelo semestre. Foi muito bacana explorar essas questões de direito tributário e direito do trabalho com vocês. Nossa prova semana que vem, a partir de segunda-feira, já estará disponível lá. Vai ser pelo Forms, mesmo padrão do primeiro bimestre. O trabalho, então, para dia 1º de dezembro, prazo, para depois da semana de provas, tá? Eu tenho limite para lançar notas para vocês até dia 2. Então, estou pedindo para entregar o trabalho até o dia 1, para dar tempo de eu corrigir e lançar a nota. Tá? E é isso. Dúvidas? Estou por aqui, mais um pouquinho. Tudo certo. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Espero, né? Já vou falar boas férias para vocês, né? Não vamos nos ver mais em exame final, que é lá no meio de dezembro. Vamos todos estar em férias, já indo para a praia. Obrigada. Até mais, professor. Obrigado. Esperamos. Valeu. Isso aí. Temos fé, né?